Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. E a noite de hoje é uma noite que nós trazemos, é claro, a repercussão, a morte do candidato à presidência, Eduardo Campos. A sua coligação tem 10 dias para apresentar novo candidato. Nós vamos ver também, após o acidente aéreo, o PSB fica em situação de emergência. Será que a ex-senadora Marina Silva, vice na chapa e é a candidata natural para assumir a candidatura? Como fica o quadro a partir dessa situação? Para falar sobre esse assunto e também sobre a perda de um quadro importante da política nacional, estamos aqui com o professor Clodomiro José Banvart Júnior, professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. E o piloto do avião, você sabe, inclusive está na capa aqui do diário, o piloto era de Maringá e reclamou de cansaço em trabalhando com Campos em post na internet. Tudo isso em 30 segundos aqui no Pauta em Debate. Olá, estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Para você que nos assiste aqui na região de Londrina, através do Canal 7 TV Tropical, muito boa noite. Para você que está em Maringá e região e nos assiste pelo Canal 15, boa noite. Boa noite para Cianorte e região que nos assiste pelo Canal 46. Para você de Campo Mourão e toda essa linda região que nos assiste pelo Canal 12. E para você do oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela audiência. Desejo uma ótima noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Que Deus esteja abençoando você e toda a sua família. Claro, a notícia que todos os meios de comunicação estão repercutindo ainda desde ontem e também hoje é a morte do candidato à presidência da República do Partido Socialista Brasileiro, ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. A coligação Unidos pelo Brasil, composta pelo PPS, PHS, PRP, PPL, PSL e PSB, terá 10 dias para escolher outro candidato, caso decida continuar na disputa eleitoral que ocorre em outubro. Eduardo Campos morreu ontem, você sabe, em um acidente de avião em Santos, na cidade do litoral do estado de São Paulo. A aeronave modelo Cessna 560 Citation, prefixo PRAFA, caiu por volta das 10 da manhã, depois de arremeter na primeira tentativa de pouso no aeroporto do Guarujá. Todos os 5 passageiros e 2 tripulantes morreram no acidente, entre eles o fotógrafo oficial da campanha e o assessor de comunicação de Eduardo Campos. Além do presidenciável, morreram no acidente o piloto Geraldo da Cunha e Marcos Martins, ex-deputado federal, Pedro Valadares Neto, o cinegrafista Marcelo Lira, o fotógrafo Alexandre Gomes e ainda também o assessor de imprensa da campanha, Carlos Augusto Leal Filho. Eduardo Campos tinha 9% das intenções de voto, segundo a última pesquisa do Ibope, e teria direito a 2 minutos e 3 segundos da propaganda eleitoral gratuita na televisão. Em uma situação de morte, a candidatura pode ser substituída pelo partido ou pela coligação até a véspera do pleito, mas precisa ser informada 10 dias depois do fato. Para isso, a coligação precisa fazer uma reunião e as executivas dos partidos da coligação vão decidir por maioria se terão um substituto ou uma substituta para o candidato e quem será. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que era vice na chapa de Eduardo Campos, é a pessoa que tem maior projeção entre os filiados dos partidos e do PSB particularmente. Ela se filiou ao PSB em outubro, depois que a Rede Sustentabilidade, sigla que ela vinha gestando desde 2013, não conseguiu comprovar a validade das assinaturas necessárias para ser oficializada como partido político. Para falar um pouco sobre essa questão toda, como que o país acorda no day after, né, sobre a questão da morte de Eduardo Campos e também como pode ficar o quadro. Nós trouxemos aqui o professor da Universidade Estadual de Londrina de Ética e Filosofia Política, Clodomiro José Banvart Júnior, que fala com você, meu amigo, com você, minha amiga, logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos.
Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Como fica o quadro eleitoral do Brasil na campanha para a eleição para a presidência da República após a morte trágica do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos? Claro, o quadro certamente há uma modificação e uma modificação extensa. Para falar sobre isso, está aqui conosco o professor da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro José Banvarte Júnior. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado para todos. A primeira pergunta, é claro, as pessoas que estão em casa estão, primeiramente, assim, chocadas, atônitas com a questão da morte do candidato, né, algo inesperado e que mexe com todo o quadro. Mas, além de mexer com o quadro, também chama a atenção, embora de uma maneira triste, de pessoas que estavam um pouco distantes do processo eleitoral. Com certeza, porque isso gera uma comoção nacional, né? Era um nome público e na terça-feira, inclusive, quando ele tem uma aparição nacional, né, como muitos marcaram, na terça ele de fato entra na campanha e toma conhecimento numa esfera nacional, isso tende a gerar essa comoção nacional e trazendo, de certa forma, pessoas que estavam fora, sem uma atenta participação ainda do processo eleitoral que estamos iniciando, gerando, de certa forma, um olhar um pouco mais atento, não só à figura do Eduardo Campos, mas também acho que uma preocupação maior com o processo eleitoral, que agora, faltando 7 semanas para a eleição em si, numa situação totalmente incógnita, né? Sem saber realmente como nós teremos o resultado nos próximos dias. Podemos dizer que, assim, usando uma frase de mau gosto, de certa forma, foi necessária até uma morte de um candidato até de certa forma querido, né? Até porque a rejeição dele era muito baixa, para que uma parcela da sociedade comece a olhar para a eleição com um pouco mais de atenção. Eu acho que isso contribui de certa forma, mas não necessariamente, porque nós estamos de certa forma iniciando o processo eleitoral. O processo eleitoral ele acontece de fato quando inicia a propaganda eleitoral na televisão, né? Quer dizer, isso se intensifica muito mais. Agora, esse caso, que é uma tragédia, e tragédia, a gente olha, é uma questão da imprevisibilidade da própria existência humana, né, algo que realmente traz uma tristeza muito grande, e esse caráter de imprevisibilidade gera toda essa consequência que nós vamos ter agora para o processo eleitoral, né? Isso, de certa forma, então, recoloca um olhar um pouco mais atento da população em relação ao que nós temos aí pela frente. Professor Clodomiro, como que a gente pode avaliar? É claro que é muito difícil falar sobre isso e também pura especulação falar de futuro. Mas um cidadão que tinha 49 anos, havia sido já uma carreira política desde os 21, foi governador reeleito, governador e depois reeleito no seu estado, Pernambuco, reeleito com 83% dos votos válidos, ou seja, tinha um carisma muito forte e parece-me ter sido um bom governador para ter uma maciça aprovação popular. Era um cidadão que nas fotos que aparecia sempre estava sorridente ou sempre fala-se muito bem-humorado, muito para cima. Além da questão do processo eleitoral em si, que perde um candidato que estava em terceiro lugar nas pesquisas, poderia até crescer, poderia até eventualmente ir para um segundo turno, disputar a presidência.
A nível de futuro para o país, perder uma liderança tão jovem acaba dificultando a reconstrução do país? Com certeza, veja bem, o Eduardo Campos, ele representava uma tentativa de terceira via para uma composição de política que nós temos no país consolidada há 20 anos. Ou seja, essa polaridade PT e PSDB está alcançando agora 20 anos. A trajetória, a carreira do Eduardo Campos, ela é muito significativa, por quê? Porque, em primeiro lugar, ela recoloca não só uma possibilidade de terceira via para o país, mas recoloca o Nordeste na política nacional. Esse é um elemento importante. E mais importante por quê? Porque o Nordeste, nos últimos anos, teve, de certa forma, um crescimento econômico muito maior que o crescimento na média nacional. Veja, o crescimento em Pernambuco e parte do Nordeste, nesse primeiro trimestre de 2014, alcança 4%, enquanto que a média nacional foi de 0,2%. Então, não é só a viabilidade de uma terceira via do ponto de vista político, mas é uma demonstração da emergência econômica de uma região do país que ficou esquecida por muito tempo. E o elemento mais interessante é que o Eduardo Campos, ele renasce do ponto de vista político, trazendo uma nova formatação de fazer política. Ou seja, ele quebra esse ciclo do coronelismo que era muito forte no Nordeste. Exatamente. Se a gente olhar, por exemplo, na política nacional, o executivo não é dominado pelo Nordeste, mas o legislativo é de domínio do Nordeste. E nessa prática da chamada velha política que ele estava denunciando há já um bom tempo. Só fazendo um gancho nessa colocação, até porque os representantes que conseguiam projeção nacional do Nordeste, Antônio Carlos Magalhães, né, e outros, há exceções evidentemente, mas a grande parte deles é representantes da velha oligarquia do coronelismo, e ele era diferente disso. Exatamente, quer dizer, ele é uma figura jovem que governa Pernambuco por 8 anos, sai com uma maciça aprovação, sai com quadros que projetam um desenvolvimento econômico para a região muito significativo, né? Então, e uma forma diferenciada de olhar a política. Ou seja, essa estrutura de um condomínio de poder que se instaura na relação do PT com o PSDB nesses últimos 20 anos, é justamente isso que estava na tônica da denúncia que ele estava trazendo nesse processo eleitoral. Agora, professor, fazendo um pouquinho do advogado do diabo aqui, essa tragédia acabou beneficiando alguém. Automaticamente a Marina, que ela pode ser a substituta, até porque ela tinha essa vontade de sair candidata a presidente. Se isso acontecer, de se confirmar o nome dela, quem será prejudicado nisso? A Dilma, candidata do PT, ou a Aécio, candidato do PSDB? Nesse momento, qualquer tentativa é mera especulação, mas como nós podemos tentar fazer algumas projeções com dados já dispostos, eu diria o seguinte: a maior prejudicada, caso o PSB endosse a Marina, do meu ponto de vista, seria a presidente Dilma, né? Por quê? Porque se nós olharmos há um ano, em junho do ano passado, com as manifestações, logo na sequência saíram algumas pesquisas. E naquele momento a Marina chegou a 23 contra 30 de Dilma. Na sequência ela foi para 26 e a Dilma cresceu um pouco mais. Se você coloca no plano geral, isso dava quase que empate técnico naquele momento. De lá para cá, a Dilma não cresceu muito mais que isso, né? O problema que nós tivemos, que essa entrada da Marina no PSB, ela não estava, até esse momento, transferindo os seus votos para o Eduardo Campos, né? Isso era bem visível nas análises políticas. Agora, saindo Eduardo Campos, ela voltando à cena, se ela conseguir recuperar esse potencial que ela havia já indicado final do ano passado e também na última eleição, que chega a quase 20% no final do pleito de 2010, de certa forma ela recoloca o que? A possibilidade real de um segundo turno aqui nas eleições de 2014. Agora, a recolocação do segundo turno significa que é ela que vai para o segundo turno. Pode ser o Aécio, né? Mas isso reconfigura no sentido de que o PT corre o risco de ter que enfrentar um segundo turno agora em outubro. Mas, de qualquer forma, a legislação é clara nesse aspecto. Quem tiver a maioria dos votos no primeiro turno, é eleito em primeiro turno. Só não há primeiro turno se nenhum candidato conseguir a maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um. Isso estava ainda em xeque, mesmo com a questão do Campos, com o Aécio, com os demais, a distância era muito, muito tênue entre a possibilidade da primeira colocada nas pesquisas, que é a presidente Dilma, ter uma eleição em primeiro turno ou ter que enfrentar um segundo turno.
Por outro lado, a morte de Eduardo Campos tira alguém que tem quase 10% dos votos. Não havendo alguém, a substituição por alguém com o mesmo volume de votos, ou digamos que seja um candidato ou uma candidata com menor quantidade de votos, a presidente Dilma pode também se eleger em primeiro turno. Ela pode se eleger, mas a impressão que dá é que esse potencial já colhido pelo Eduardo Campos, ele não vai ter uma transferência direta para o PT. Por quê? Porque o Eduardo Campos, de certa forma, mesmo se apresentando como uma terceira via, o discurso dele é um discurso que se aproxima muito mais do próprio Aécio. Enquanto que a Marina tem um discurso muito mais radical, no cômputo geral, que consegue colher determinadas parcelas de eleitores do próprio PT. Né? Então, o que nós temos aí é uma grande possibilidade de transferência de votos do Eduardo Campos para o próprio Aécio. Mas, por outro lado, a Marina, sozinha, ela pode recuperar o quê? Aquele potencial do eleitor descontente com o PT. Quer dizer, a Dilma perde duas vezes, então? Eu acho que ela corre o risco de perder duas vezes. Exatamente. Perde votos para a Marina, se for considerada candidata, e da mesma maneira a transferência do Eduardo Campos para o Aécio. Exatamente. Nesse aspecto, né, e aqui nós estamos num caráter opinativo do que vemos até o momento. Pura especulação. Pura especulação. E isso pode trazer um prejuízo ainda mais grave para o próprio PT nessa atual circunstância. Agora, a Marina vai ter muita dificuldade, né, já que ela é sempre a questão do trabalho dela voltado para os ambientalistas, Eduardo Campos sempre conversando bastante com o pessoal do agronegócio, vai ter um choque interno bem complicado aí, né? Então, a grande questão agora, trazendo a discussão para o âmbito interno do partido, é verificar se a Marina terá condições nesses 9 dias, de assumir o lugar do Eduardo Campos no processo do diálogo que ele realmente conseguiu fazer entre o PSB, os coligados e, sobretudo, com o pessoal da rede de sustentabilidade. Então, é um desafio que nós vamos ver agora nos próximos dias, se a Marina realmente tem esse staff para a substituição e a capacidade do diálogo interno para acomodar essa divergência partidária que o Eduardo Campos até então estava conseguindo manter. Mas será que o PSB e aliados têm outra alternativa? Pois é, eu vou perguntar isso para o professor Clodomiro logo depois do nosso intervalo comercial. Um minutinho só, nós já voltamos. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate e hoje estamos aqui repercutindo a morte prematura do ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos. Está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro José Banvart Júnior. Nós estamos falando aqui das possibilidades que podem acontecer em relação ao quadro. Como fica o quadro daqui para frente, minha amiga? Até porque daqui 7 semanas você vai votar para presidente ou para presidenta ou para presidente, como queiram, e você vai fazer a sua escolha. Uma escolha que talvez você tivesse feito, agora não vai ser mais possível, em função, é claro, dessa fatalidade. Mas como fica o quadro daqui para frente? Professor Clodomiro, a Marina Silva fez 20 milhões de votos no ano passado, na eleição de 2010, na verdade, no ano passado não, na eleição passada, e muita gente, é uma cifra quase que icônica, né? Uma coisa assim expressiva, mas a pergunta que a gente faz é a seguinte: esses 20 milhões de votos são da Marina Silva
ou eram de pessoas, uma parte delas pelo menos, de pessoas que não queriam participar mais desse jogo de dois, né? De um lado os PT e de outro lado o PSDB, cansado um pouco dessa disputa entre os dois partidos. Ou seja, não são votos necessariamente da Marina, mas de uma terceira via. Qual a sua leitura disso? Bom, eu acho que é o eleitor cansado de 20 anos de uma política que não colheu os resultados esperados, né? Nós tivemos nesse percurso uma estabilidade econômica que volta agora a ser colocada em xeque, né? Nós tivemos uma estrutura de política montada que não conseguiu viabilizar o país economicamente, né? Apesar de avanços de distribuição de rendas, isso não é ainda suficiente. Então há um cansaço dessa polaridade no país. Isso é perceptível. A tentativa da terceira via trazida pela Marina, ela coloca um aspecto bastante significativo. Não só ela, mas também o Eduardo. Ou seja, a terceira via no país, ela não é uma estrutura de oposição. Ela é uma oposição que surge da própria situação. Porque tanto Marina quanto Eduardo, os dois foram ministros do governo Lula. É uma dissidência, na verdade. Né? Ou seja, é uma dissidência em que reflete, de certa forma, a forma de fazer política no país. Por quê? O Lula conseguiu fazer uma coalizão tão grande e um domínio partidário tão grande, aquilo que poderíamos chamar de um condomínio de poder administrado pelo PT, em que a grande dificuldade do PT ao longo desses anos não foi administrar a oposição, mas foi administrar a própria situação, a própria base aliada. E veja, a terceira via saiu daí de dentro, seja pelo Eduardo, seja pela Marina ou pela composição dos dois, né? Então, esse é um aspecto que deve ser levado em consideração, porque nós temos uma terceira via que é uma dissidência da própria situação que está aí, né? Do governo que está aí. E, de certa forma, esse cansaço reflete o quê? Uma necessidade de uma nova perspectiva de política. A Marina representa isso e o Eduardo também representava, só que em perspectivas de discursos diferenciados, né? Me parece que a Marina, ela não só colhe voto dessa insatisfação com o modelo de política em si, mas ela também colhe voto da insatisfação com a estrutura do PT em si, né? São coisas distintas. Você tem aquele eleitor um pouco mais atento, que consegue perceber que esse modelo ele não está surtindo o efeito necessário, mas também há aquele eleitor decepcionado com a bandeira de luta que o PT havia pregado nos anos anteriores e que, de certa forma, não se consolidou tão bem. Em 2010, ela era novidade na corrida presidencial, né? Foi uma novidade, terceira via, muito bem votada. Hoje ela já não é novidade, perde um pouco esse encanto que nós brasileiros, em eleição, gostamos de coisa nova, possivelmente, ou consolida o nome dela num processo já mais maduro? Então, em razão desse episódio trágico, a Marina ela saiu de cena. Por quê? Era muito evidente que ela não estava conseguindo transferir o potencial de votos dela, inclusive sinalizado ano passado, há um ano, pelas manifestações de junho, né, um potencial muito significativo, e isso não estava sendo transferido para o Eduardo. Né? O que nós temos agora, nesse novo patamar, é o voto de luto. Ou seja, há uma tendência muito natural de uma transferência do voto do substituído para aquele que, né, pelo vitimado, que vai ser, do voto que vai ser direcionado para aquele que substitui o vitimado. Né? Veja, nós vamos viver um período agora de luto nacional. Isso gera comoção, isso gera emoção. E geralmente o voto, nessa distância muito próxima da eleição, o voto não é um elemento deliberado só racionalmente. Ele tem um elemento, um componente emocional e emotivo muito grande. Então isso, de certa forma, do meu ponto de vista, transfere com muito mais possibilidade o voto para a Marina, um voto emotivo, um voto de luta emocional, do que propriamente aquele voto deliberado, racional que ela teve em 2010. E o PSB e seus partidos coligados têm alguma opção no mesmo nível de Marina Silva ou tudo caminha para que seja Marina, na sua opinião? Na minha opinião, caminha para Marina, né? Se a gente olhar o PSB, quais os nomes que teriam uma repercussão nacional? 2. Luiz Erundina em São Paulo, que é candidato à reeleição para deputado federal, e o Romário, que é candidato a senador pelo Rio de Janeiro e praticamente com a eleição já ganha. Então esses dois nomes seriam o quê? Nomes que o PSB tem de conhecimento nacional. Tirando daí, a coligação tem o PPS. Ou você vai para o Roberto Freire, que já é um nome conhecido na política nacional, que também já teve enfrentamento com eleições presidenciais, ou um outro nome, inclusive aqui no Paraná, né, o Rubens Bueno, que é um nome bastante regional, mas ele tem uma inserção nacional pelo caráter combativo de oposição que hoje ele exerce em Brasília. Ele está muito na mídia, em razão até da CPI, né? Mas eu creio que não tem o estofo suficiente para chegar lá.
Então, se o PSB não colocar a Marina, né, ou abrir mão para o PPS, você dilui automaticamente a terceira via no país. Quer dizer, e automaticamente também diminui consideravelmente a possibilidade de segundo turno. Você diminui a possibilidade de segundo turno, porque você volta à polaridade entre PT e PSDB. Né? Aí você tem o quê? Você tem uma outra reconfiguração que, nesse momento, eu diria, nós, do jeito que está configurado, nós não teríamos um segundo turno. Né? Professor Clodomiro, eu quero só... O senhor também é o titular da cadeira de Filosofia Política e Ética na Universidade Estadual de Londrina. Uma coisa que me incomoda particularmente, e é que eu quero que também aqui fazer aqui um adendo, não quero com isso, evidentemente, criticar quem quer que seja. Mas o partido tem uma série, o país tem uma série de partidos. Partidos, inclusive, que tiveram um papel histórico importantíssimo na história do país, na reconstrução da democracia, como é o caso do PMDB. Tem um papel fantástico, foi o grande capitão, se é que se pode dizer assim, da redemocratização do país. Mas, a partir daí, teve sempre um processo de participação secundária, principalmente na questão da eleição presidencial. Sempre apoiando ora o PT, ora o PSDB, mas desde 89 não lança candidato à presidência do PMDB, que é tido com muitos o maior partido. Isso faz mal para a democracia? Isso faz muito mal para a democracia, né? Inclusive tem um grande pesquisador em São Paulo, do SEBRAP, que ele criou o termo PMDBismo, que é justamente para tentar o quê? Mostrar esse caráter do adesismo que o PMDB, depois do processo de redemocratização, ele assume na política brasileira. Ou seja, o PMDB ele está com qualquer partido. O elemento significativo está no poder. Desde que ganhe. Desde que ganhe. Né? E isso fica muito evidente recentemente quando o PMDB estava decidindo se apoiava ou não o próprio PT para as eleições presidenciais agora de 2014. Então você cria o quê? Você cria um condomínio de poder em que você dilui, de certa forma, toda a oposição. Né? Quem foi oposição no país, vamos pegar o caso do PFL, que se transforma em DEM, chega em determinada altura do campeonato que percebe, não dá para ser oposição. É melhor você criar um outro partido, como fez o Kassab, e virar a situação. Né? Porque você tem que estar dentro desse condomínio de poder. E o PMDB representa muito isso. Né? Representa essa estrutura de uma política de adesismo, que não necessariamente reflete significativamente para a democracia. É o que nós temos, o caso que foi comentado aqui anteriormente. Você tem o quê? Uma dificuldade de lidar não com a oposição, mas com a coalizão. Né? Porque é uma disputa interna de poder e que isso deixa o quê? As questões do país de lado para uma administração interna de picuinhas de política, né? Que não necessariamente tem uma repercussão no âmbito nacional. Quero agradecer a presença do professor Clodomiro José Banvart Júnior, titular da cadeira de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina. Professor, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, muito obrado. Boa noite a todos. Josmar Machado, muito obrigado pela presença. Obrigado, César, boa noite. Tá? Vamos torcer para que a coisa caminhe bem. Rapaz, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. Uma ótima noite para você. Nós voltamos amanhã, a partir das 23h30, aqui na Rede CNT. Tudo de bom na sua vida. Até amanhã. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.